Paulinha91 comenta sobre a polêmica do vídeo de leg e amplitude de peso. Te admiro muito. Vamos comentar rapidamente, né? Em primeiro lugar, você não precisa fazer tudo amplitude total. Essa é a primeira coisa. Cada articulação ela tem um range of movement, né? um ângulo de movimento que você usa ou solicita mais alguns músculos do que outros, ou você tem a solicitação total de uns músculos. E o quadríceps, para você ter uma solicitação dele eficiente, é você chegar em 90 graus. Né? Tanto que vocês veem um monte de gente agachando até 90 graus, enfim. Que é um ângulo até um pouco mais preservador. Quando a gente vai num exercício que multiplica a carga, que nem o leg press, né? Você pode optar por trabalhar com mais carga, menos amplitude. E isso não é um problema. Né? Em algumas situações, por exemplo, condromalácia patelar, isso é uma coisa que a gente faz propositalmente, não por conta de técnica ou por causa de erro de técnica também, mas faz porque é uma angulação que você controla melhor dor e desconforto. Então, tem isso. Eu faço um leg press até 80 graus, né, no máximo, que nem no vídeo de ontem, porque normalmente eu uso o leg press para ganhar força, então eu coloco carga. É o lugar onde eu faço mais hipertrofia? Não. É o lugar onde eu termino de estimular meu quadríceps, né? Mas em vez de fazer isso numa cadeira extensora, por exemplo, eu prefiro o leg press, porque ele vai trabalhar musculaturas tanto da articulação seguinte quanto da articulação anterior. Você vai trabalhar musculatura de quadril, você vai trabalhar musculatura de tornozelo. E eu acho que o pessoal só não entendeu isso ainda, né? A gente tem muita gente que olha para o exercício e acha que ele é uma coisa que tem que ser fechada e exclusiva, né? Se fosse assim, Dorian Yates, que nunca fez nenhum agachamento, nunca teria vencido um Mr. Olympia, nunca teria, porque nunca teria desenvolvido o nível de membro inferior que ele tem. Exatamente. Então as fotos de Dorian Yates fazendo agachamento são fotos encenadas. O que existe é muita gente com muita opinião, né? E é engraçado que a internet faz isso, que é um cuidado que você tem que ter, né? Ela aproxima muito as pessoas. E aí quando você tem essa possibilidade de aproximação, né, tem umas pessoas que simplesmente não sabem se comportar. E como a gente já falou já do efeito Dunning-Kruger, o ignorante, ele acha que sabe tudo, enquanto a pessoa que é sábia acha que nada sabe. Por quê? Por uma capacidade de enxergar o limiar do conhecimento. Para quem acha que exercício faz de um jeito só e de um jeito quadradinho, então é tudo que ela sabe. Então ela acha que aquilo é tudo que se há de saber. E aí você tem polêmica. Na verdade não tem polêmica. Você não tem uma discussão em nível elevado sobre isso. Você tem um monte de moleque que acha qualquer coisa. E acha, né? O fato é, contra fatos são argumentos, né? Então, o que a gente consegue construir, né, às vezes com uma técnica que não é popular, é justamente o que precisava para conseguir construir aquilo que se queria. Tem uma coisa no exercício que você tem que ser persistente e não teimoso. E muita gente fica no mesmo exercício não por persistência, mas por teimosia. E a teimosia é você querer que a coisa funcione do jeito que você quer, a hora que você quer, para dar o resultado que você quer. E não é assim. O treinamento tem esse problema, né? Como você consegue, teoricamente, ir numa academia e treinar sozinho, muitas vezes as pessoas elas são iludidas por sensação de cansaço, são iludidas por sensação de propriocepção muscular. Aí elas confundem muitas coisas, sei lá, de conceitos, né, com aquilo que ela quer que faça efeito. Né? Que nem a pessoa que quer tomar, sei lá, é que eu vejo umas coisas bizarras na medicina, né? Então, a pessoa tem um diagnóstico de câncer, aí quer tratar com remédio natural, sabe? E, gente, tudo é mais comum do que parece. Tá? Então, tem isso, né? Tem essa condição, né? Não existe polêmica, porque se você for discutir isso em alto nível, né? Se você for discutir com caras que estudam isso, né? De Salles, Thiago Mata, Ramiro Tibana, Peterson Mendes, sei lá, cara que entende do negócio, a coisa ganha outro nível, né? E outra, né? Todo mundo gosta de dar palpite em exercício, né? Ninguém sabe o que a pessoa que está sendo treinada naquele momento ela precisa ou é capaz de fazer, mas todo mundo quer dar um palpite. E isso é, sabe, tem dois lados, né? Às vezes você tem um cara com um físico muito bom fazendo uma coisa estranha que você não reconhece, né? E aí automaticamente ganha credibilidade, porque o cara está com um físico muito bom. Ou o contrário. Você pega um cara que tem um físico muito fraco, fazendo uma coisa certa e que ele é descredibilizado. E quando isso acontece, né, porque o físico dele não traz essa autoridade, gera sei lá, um contexto médio, né, que é um bando de gente que não se conversa. E o que é mais difícil é que as pessoas têm formas de trabalhar diferentes. Como exercício não é uma
treinamento não é uma regra, né? O treinamento não é uma coisa amarrada, não é uma coisa limitada. Você tem uma questão que é pessoas diferentes trabalham de formas diferentes para atingir o mesmo objetivo e tá tudo certo. Mas aí fica uma discussão na rede, né? Eu faço desse jeito, seu jeito tá errado, eu faço desse jeito, meu jeito é melhor. Você faz desse jeito eu acho feio. Né? E a discussão fica nesse nível, que é um nível muito raso. Você acha que não acontece com o médico? Acontece também. O cara trata hipertensão com um bloqueador de receptor de angiotensina. O outro fala que isso é uma porcaria, que na verdade tem que tratar com um inibidor de enzima conversora. Quem olha de fora isso, né, olha e fala assim, esses médicos nunca se entendem. Aí, isso é uma questão do comportamento médico, que é uma das coisas que a gente tenta mudar, tanto no Conselho Federal de Medicina, quanto no Conselho Regional de Medicina. A forma de você se colocar digitalmente. Por quê? À medida que as pessoas elas olham e falam assim, os médicos não se entendem, né? O segundo passo é, se não se entendem, eu posso entender mais do que eles. Justamente por causa do Dunning-Kruger. Né? A pessoa que não sabe absolutamente nada, que é leiga no assunto, ela vai descobrir um pouquinho e vai achar que é tudo isso que existe para se saber daquele tema. Esse é o grande risco. Esse é o grande problema. Essa é a grande situação que atrapalha toda a nosso trabalho, né? O Maurício colocou uma coisa importante aqui. Acontece em todos os segmentos. Opinião é muito diferente de informação, né? É muito diferente de informação. Sabe, Maurício, eu acho que existe uma característica, assim, eu acho que de muita gente que está na rede social, que é uma autoestima muito baixa, né? E pessoas com autoestima baixa são perigosas. São muito perigosas. Porque, primeiro, elas são muito reativas. Segundo, nas reações delas, elas tendem a ser muito violentas ou efusivas, porque é uma pessoa que tenta vencer na gritaria e não na razão. Cara, é muito feio isso. É muito, muito feio, muito desagradável. Eu vou falar pra vocês, eu não tenho orgulho. Dei umas respostinhas a algumas pessoas que é um verdadeiro tapa na cara. Mas, cara, o que você tá querendo? Você entra na minha casa, gospe no chão? Ué, vai tomar um tapão. Mas não tenha dúvida. E eu acho que, sei lá, acho que são pessoas que precisam ser educadas, né? Quando você transfere o ônus, né? Tá bom, você fez essa cagada aqui, lida com o resultado. Porque até então a gente vive numa rede social onde o que é esperado das pessoas é que elas sejam ofendidas e fiquem caladas. Justamente por conta dessa coisa, mas é direito de opinião. Não, direito de opinião não é direito de ofensa. E outra, às vezes você é muito burro para dar uma opinião, né? É esse o problema. Às vezes você é burro e mal educado. Tem esse caso, né? E que não é raro, a gente vê. E isso faz com que a gente tenha uma forma de lidar com isso que também é específica de cada pessoa, né? Cada um precisa ver como que você está lidando, né? A pergunta é, como que você está lidando com isso? Minha sensação é, quando você vê alguma coisa assim, se afasta, né? Eu não diria para você caçar briga no post dos outros, no Instagram dos outros, né? Se for dos outros, sai fora. Não vai arrumar briga no Instagram dos outros. No seu Instagram, dá uma cortada. Né? Dá uma cortada feia, assim, pra pessoa, sabe, fixa o comentário dela, coloca em cima pra ela passar vergonha, né? Vergonha digital ainda é vergonha. Então, faz isso, quem sabe muda esse comportamento, porque de certa forma a culpa é nossa. A gente começou a ignorar muita coisa e a galera da gritaria, sabe, acabou achando que normalizar esse comportamento era uma coisa que a rede permitia, mas não é assim não. Até porque uma hora se encontra. Então, teve um amigo meu que ele foi insultado na rede. E aí depois, num determinado concurso onde ele estava participando de juiz de seleção, apareceu justo o moleque que tinha insultado ele para participar. E aí o moleque tava com aquela baita cara de cu, né, para seguir a coisa adiante. E aí, como faz? Como que funciona? Quer dizer, o karma digital, ele parece rápido. Então a gente precisa ter o bom senso de saber que se são pessoas que gostam das mesmas coisas, né, mas a priori se elas gostam das mesmas coisas, a chance de você encontrar alguém é muito grande. Né? E aí, quando você encontrar essa pessoa, que você vai falar, desculpa, na internet eu sou um otário, mas aqui eu sou gente boa, posso tirar uma foto com você? Sou ridículo, né? Porque é ridículo. E assim, gente, você tem gente idiota no mundo, e idiota no sentido da palavra idiota, uma pessoa que não sabe se portar publicamente. Imagina atrás da tela do celular, né? Por quê? Porque, às vezes, na vida real, os idiotas são espalhados, né? Mas às vezes junta, né? Lembrem assim, né? Se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?